Metas. Essa é uma coisa que geralmente as pessoas sempre têm dificuldades, né? Como defini-las, como comunicá-las e responsabilidade de quem é definir essas metas. Cada vez mais a gente tem visto o RH atuando nesse processo de gestão de metas e é por isso que a gente está falando desse tema aqui na nossa série de gestão de performance. Eu sou a Amanda, sou sócia e coordenadora da Mindsight e agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre esse assunto. Não deixa de conferir o conteúdo. Como a gente falou no primeiro vídeo da série, inclusive se você não assistiu ainda, volta e assiste tudo o que você perdeu. A parte de definição de metas é a primeira etapa de um ciclo de gestão de performance bem feito. Afinal, como que você espera que o seu funcionário performe se ele não sabe o que é esperado dele? Então esse momento de definição de metas é onde você de fato alinha todas as expectativas, diz para o funcionário exatamente o que é esperado dele, ele mesmo tem um processo de reflexão sobre o que ele acha que ele pode contribuir e agregar para a organização. E depois, no final do ciclo de gestão de performance, você vai poder avaliar a performance da pessoa de acordo com esses critérios. É isso que faz uma gestão de performance ser bem feita, esse alinhamento de expectativas com os funcionários. Quando a gente fala de um ciclo de gestão de performance bem feito, a gente tem alguns critérios. A gente tem o alinhamento de expectativas, a gente tem o nível adequado do desafio da pessoa, a gente tem a satisfação do funcionário com aquela determinada responsabilidade e a gente tem a motivação para iniciar esse novo ciclo de desafios dentro da organização. Então, gente, nesse vídeo eu vou primeiro aqui falar um pouquinho de definição de metas em si, quais são os critérios importantes, e depois eu vou falar das 3 etapas principais: criação, acompanhamento e recompensa. Começando pelo ponto de definição de metas, né? O que é importante você observar na hora que você estiver definindo metas? O primeiro ponto é participação. Então, é importante que o funcionário participe ativamente desse processo de construção, que ele tenha um momento para pensar e refletir sobre como ele pode agregar para a empresa. Já entrando nesse ponto de agregar para a empresa, a gente entra na segunda coisa, que é o funcionário entender o impacto que aquela meta vai ter na organização como um todo. Então, até para questões de sentimento de pertencimento, é importante que o funcionário enxergue como que ele vai agregar para o todo da organização. E o terceiro ponto é o funcionário entender bem os critérios pelos quais ele vai ser avaliado, porque assim ele consegue, desde a linha de partida, entender o que é esperado dele e o que lá no final vai ser avaliado para entender os resultados dele. Isso é importante também ao longo do caminho, porque ao longo do caminho o funcionário consegue debater, por exemplo, com o seu gestor sobre possíveis ajustes, né, que ele precisa fazer na atuação, na performance. Então isso é bem importante. Na etapa de criação, a gente precisa entender a visão da empresa. Então esse é o momento em que o funcionário reflete sobre o dia a dia dele e como as atividades dele, os desafios dele podem impactar na visão da empresa como um todo. O segundo ponto é ele ter autonomia nessa criação. Então é importante que seja uma cocriação com o gestor. Óbvio que o gestor sabe o melhor caminho da área e ele vai ajudar nessa criação. É importante que ele sinta essa autonomia no dia a dia. E o terceiro ponto na hora da criação é você estabelecer pesos. O que é prioridade, né? Provavelmente a pessoa não vai ter só uma meta, ela vai ter mais de uma, mas o que é prioridade? O que é mais importante? Se a gente tivesse numa situação de emergência, não podia deixar de sair de jeito nenhum. E também prazos, né? Algumas metas são mais urgentes, outras são mais tranquilas da gente lidar ao longo do tempo. Então esses são 3 pontos para você observar na hora de criar as metas. É legal que os funcionários proponham as metas e o gestor valide, e daí você já pode passar para a próxima etapa, que é de acompanhamento dessas metas. A etapa de acompanhamento é uma etapa de reflexão. Então, ao longo do ciclo de gestão de performance, o gestor e o liderado vão ter conversas para refletir sobre como que a pessoa está andando em relação às suas metas. É bem importante que o funcionário entenda as métricas que estão sendo usadas na avaliação. Então, quando eu falo de métricas, quais são os números que estão sendo medidos. Por exemplo, você tem uma pessoa de marketing que lida com mídias sociais, a métrica dessa pessoa é relativa a número de seguidores nas redes, pode ser uma métrica. É importante que o funcionário entenda que essa é a métrica dele. Um segundo ponto para levar em consideração nessas reflexões de acompanhamento é o atingimento. Então, ali, a porcentagem que a pessoa já atingiu da meta, né? E também é importante você entender em relação ao tempo total que você tem para executar aquela meta, como que você tá. E o terceiro ponto é você observar tempo também.
também, quando eu falo de tempo, não é tempo para executar a meta, é tempo de acompanhamento, de quanto em quanto tempo, com que frequência o gestor e o funcionário devem bater um papo sobre essa questão das metas, sobre como que as coisas estão indo. Porque é importante que as coisas não sejam tão engessadas, né? Que ao longo do tempo, se alguma coisa mudar, o gestor e o funcionário tenham liberdade para fazer alguma modificação e para repensar essas metas. A terceira etapa é a etapa de recompensas. Então, depois que já ocorreu o ciclo de performance, a gente tem um momento que as empresas podem ter ou não, que é de recompensa de acordo com essas metas. Por que eu digo que as empresas podem ter ou não? Tem empresas que adotam recompensa com base em performance e outras não. Outras preferem ter as coisas mais certinhas ali e garantir um pouco mais de estabilidade para o funcionário. Mas o que acontece, né? Quais são as vantagens de se utilizar a recompensa com base em performance? Geralmente você aumenta a retenção dos funcionários, né? Eles veem mais valor em passar um tempo. Você aumenta a própria performance, porque eles veem esse valor de, se eles performarem mais, eles vão receber financeiramente mais. E querendo ou não, a gente trabalha em lugares que a gente gosta, em que a gente se identifica com o propósito, mas no final do dia a gente precisa da recompensa financeira para estar tranquilo, para conseguir realizar os nossos objetivos pessoais. Um outro ponto é o aumento da justiça. Então, se você faz essa avaliação de performance bem certinha, gestão de metas, tudo bem pensadinho, os funcionários tendem a sentir maior justiça no pagamento, porque eles vão ter uma remuneração variável de acordo com a performance. Existem duas formas comuns de tratar essa etapa de recompensa. Uma delas é a remuneração variável, então você tem mais frequente ao longo do tempo uma remuneração que já é atrelada ao atingimento de certas metas, às vezes mensalmente. Se você bater uma meta, você tem uma parte da sua remuneração que é variável. E a outra forma de recompensa é a distribuição de bônus. Geralmente o bônus vem depois de períodos um pouco mais longos de performance. As duas formas funcionam bem e elas podem ser atreladas a critérios mais fixos, como literalmente ser proporcional a um determinado número da meta, ou os métodos podem ser mais flexíveis, né, de avaliação e definição desse bônus. Então pode ser mais pensando em o quanto aquela pessoa agregou, pode ser um pouco mais subjetivo em relação aos resultados. Algumas empresas trabalham ainda com fatias de bônus a serem distribuídas, então é avaliada a performance da área como um todo, e aquela área recebe então uma fatia de bônus a ser distribuída entre as pessoas e começa-se um cascateamento dessa distribuição. Então o gestor maior da área, o diretor, recebe ali aquele bônus e distribui entre, por exemplo, as gerências, os gerentes distribuem entre as coordenadorias e os coordenadores distribuem entre os funcionários. E assim a gente tem uma distribuição de bônus cascateada. A gente falou aqui muito das vantagens, né, dessa questão de recompensa por performance, mas tem dois pontos muito importantes de vocês não esquecerem se vocês forem adotar a recompensa por performance. O primeiro é que seu processo de avaliação de performance e de gestão de metas precisa estar muito bem alinhado. Senão, ao invés de trazer mais justiça para as pessoas vão ver isso como um critério pior, elas vão ver como mais injustiça no pagamento. E o segundo ponto é você não avaliar só resultados na hora de fazer essa distribuição e avaliar também comportamento. Porque pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa super agressiva na sua equipe, bater muitas metas e na verdade você, né, não prezar por esse comportamento de agressividade na sua empresa, e aí você vai acabar recompensando uma pessoa que age de uma forma incoerente com a sua cultura. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa forma de gestão de metas. Aqui a gente falou de um método um pouco até mais tradicional. No próximo vídeo eu vou falar sobre OKRs, que é uma metodologia um pouco mais inovadora para a definição de metas, então não percam. Se inscrevam no canal, deixe seu like se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário também sobre que tipo de gestão de metas você utiliza na sua empresa e eu te vejo no próximo.